A tela quente, ela está esquentando. E não é a tela que, o artigo é do dia, mas a tela não dizia. Certo? A tela quente que nos interessa é outra. Essa é o tecido das lutas sociais. Né? Por outro lado, para pegar um outro campo de autores, não, o mundo da técnica vai ter um trabalhador ultra qualificado, lá na ponta das tecnologias de informação. Mas isso não é classe trabalhadora. As pesquisas têm mostrado que os trabalhadores e as trabalhadoras das tecnologias de informação vivem um estresse, a tragédia das competências, das metas. Até onde eu contabilizei na Telecom França, houve 45 suicídios. Não estou falando do Japão, hein? Da morte do trabalho do caró japonês, que é algo que tem um pouco a ver também com a história do Japão. Eu estou falando da França, que não tem tragédia. A Daniela Linhar citava outro dia, são dados, não está na estatística ainda oficial, né? É mais de 2 centenas de suicídios no trabalho na França nos últimos anos. Basta ver que um tema que não aparecia na filmografia francesa, o tema do trabalho, 20 anos atrás, hoje você tem pelo menos 10 excelentes filmes franceses sobre a tragédia do trabalho. Como tem filmes espanhóis, como tem norte-americanos, como tem inglês. Por quê? Porque algo está mudando nesse quadro. E esses trabalhadores, o que o Rui Braga e eu, utilizando uma denominação já existente, chamamos de um livro recente, infoproletários, né? Esses trabalhadores, embora eles tenham, digamos assim, a aparência, né? A aparência de uma inserção em uma condição melhor de trabalho, né? Eles podem, digamos, trabalhar com tecnologia de informação, eles sofrem o adoecimento das competências, das individualizações, muitos desses suicídios na Telecom é porque os trabalhadores eram demitidos, entravam na justiça, ganhavam, voltavam, a empresa os punha numa figura ali, não seja nunca que nem ele. No terceiro dia, um trabalhador ou uma trabalhadora não suporta uma situação, deve ser um exemplo de como os trabalhadores ou as trabalhadoras não devem ser. Então, também pelo lado das tecnologias de informação, há uma parte importante que passa muito distante do que sonhou o Castells ao dizer que os novos trabalhadores felizes no mundo produtivo, agora só dos serviços. Qual é o sentido das telefônicas, dessas companhias de telefonia, se não agregar mais valor, com base na intensificação dos trabalhadores, cujo trabalho passa a ser vender serviços, e se não venderem serviços, perdem o emprego. É um proletariado, se podemos usar com liberdade esse termo, é um proletariado do setor de serviços, né? Que compõe essa nova morfologia. Só que alguns dos setores de ponta, peguemos, por exemplo, os trabalhadores da indústria de software, né? E os trabalhadores na base dessas tecnologias de informação, que é o telemarketing. Trabalham 6 horas por dia, tem 15 minutos de almoço essas trabalhadoras, 80% desse contingente é feminino. 5 minutos para ir ao banheiro. Eu conheço um caso, que a gente não cita o nome da empresa porque pode ser processado, mas eu conheço uma tentativa que se fez num supermercado, uma transacional no supermercado brasileiro, e o melhor dos mundos é a trabalhadora digita nos supermercados, não ia ao banheiro. Então algum gestor de pessoas, é bonito, né? Gestor de pessoas, diz, põe fralda para ela, fraldão, entende? Eu fico imaginando se num país onde esse capital existe, se ele fizesse isso com a sua trabalhadora lá, né, a trabalhadora da mão furada, arrebentava a mesa do gestor de pessoas, entende? Né? Mas certamente já estão experimentando lá em quem? Nas imigrantes. Não vai fazendo uma trabalhadora que tem 30 anos de tradição, o seu sindicato, mas não imigrante. Certo? Esse desenho, digamos, criou então um cenário de lutas sociais. E a América Latina viu isso. Né? Nós vimos, por exemplo, no caso da Argentina, pelo menos 2 o Alberto poderá e tem trabalhado tão intensamente com trabalhadores e trabalhadoras nessas experiências, mas citaria pelo menos 2. As fábricas recuperadas, eu pude visitar com o Alberto, lembra da IMPA, fábrica cultural? Né? Pude conhecer o Hotel Bauen, que é uma outra empresa recuperada. Latoma em Rosário, né? Que é uma quarta cujo nome agora me foge, né? São experiências de fábricas recuperadas que chegaram até umas 200 empresas recuperadas, né, Alberto? Não sei bem o quadro.
Então, vocês se lembram que nos dias que abalaram a Argentina em 2001, quantos presidentes foram depostos em uma semana, 10 dias? Né? E os piqueteiros? Houve estudos, Alberto, né? Que chegaram a contabilizar o número de horas paradas dos piquetes que fechavam, cortavam as rutas, né? E piquete fechando o acesso à capital federal, a Buenos Aires, tolhe a circulação de pessoas e de mercadorias. Então bate, né? Bate nos interesses, né? De quem deve circular rapidamente as mercadorias. Né? Nós vimos situação de lutas, né? Entre tantas outras experiências do mundo andino, contra a privatização da água, contra a privatização dos gás, petróleo, contra a desertificação das vales perdidas que ficam saqueando os povos, né? Quer dizer, tem chance de minério? Tem, mas tem população lá em cima, empurra a população como foi para fora e vamos desertificar o solo. A implicação aí da exploração destrutiva do trabalho com a degradação ambiental tem sido brutal. Me impactou muito quando, não muitos anos atrás, eu conheci Marabá. Mas é uma cidade onde os buracos vão se esparramando, né? E a população vai sendo empurrada para fora. Se tem minério, a mina que gostam, que as vales gostam, né? As vales do Rio Salgado, talvez pudesse assim dizer, né? São as minas, são os minerais, não são a população, elas estão sendo empurradas. Eu pude ver em Mendoza, da Argentina, um movimento de trabalhadores do norte da Argentina contra a exploração dessas mesas mineradoras por lá, né? São essas lutas, digamos assim. O que essas lutas sugerem? Talvez pudesse dizer assim, né? Mais 57? Ah, que bom. Puxa, pensei que fosse, já passei 7, aí aniquilava tudo, mas tem o 7 e tal. O que essas lutas sinalizam? Né? Algo novo, a temperatura das lutas sociais está aumentando. Eu vou ler um documento, em março desse ano eu estive em Portugal. Quando estive em Portugal, participava de um seminário quando pude presenciar uma manifestação dos imigrantes, a geração arrasca, como eles falam lá, enrascada, arrebentada, né? Olha o documento deles, né, de um desses movimentos, chamados, olha a denominação deles, precários inflexíveis. Precários nós somos, eles terminam assim, mas a flexão tem limite, né? E precários com arroba. Eu vou ler um trecho desse manifesto, muito rápido. Somos precários, precárias do emprego e na vida. Trabalhamos em Portugal. Vocês podem ver a geração dos indignados franceses, ingleses aqui, a rebelião dos franceses, e depois eu vou fazer uma notinha muito breve, talvez mais uma, e tentar encerrar, no caso inglês, né? Somos precários, precárias do emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos a prazos muito curtos. Somos operadores de call center, estagiários, desempregados, imigrantes, intermitentes, estudantes barra trabalhadores. Não entramos nas estatísticas. Não temos férias. Não podemos engravidar nem ficar doentes. Direito à greve nem por sombras. Flex, segurança, o flex é para nós, a segurança é só para os patrões. Estamos na sombra, mas não calados. E com a mesma força com que nos atacam os patrões, responderemos e reinventamos a luta. Afinal, somos muito mais do que eles. Precários, precárias sim, mas inflexíveis. Meses depois desse manifesto, um ano depois, essa manifestação de 200 mil em Portugal. Se vocês forem se lembrar da Espanha, os indignados da Espanha, bastaria esse dado, que chacoalhou toda a Espanha. Mas não diziam há 8 anos atrás que a Espanha era exemplo do país que deu certo? Lá tudo estava bombando. A parte que não bombava. Só basta esse dado. Jovens da Eurostat, estatística europeia, dado oficial, jovens entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego deles é 47%. Então veja, esta falácia de que qualificando você tem emprego garantido, para um espanhol você apanha se você falar com um jovem. Você apanha. Ele vai dizer, pô, eu tenho 18 anos, se eu me qualificar ou não, eu vou lutar por um emprego precário na melhor das hipóteses.
Isso é dado oficial, 47%. O de Portugal é um pouco menor, tá certo? O da Grécia é alto, veja, Portugal, Grécia, Itália, né? Você vai vendo os níveis. Que futuro uma geração dessa tem se não buscar o trabalho precário? No Chile você tem algo que nós vimos aqui na abertura do Congresso, muito bonito, não sei se tem algum estudante chileno aqui, né? Agora, né? Nós estamos vendo um levante dos jovens chilenos, com o apoio dos pais, das mães, dos professores e da sociedade. Sabe por quê? Porque para estudar no Chile hoje, é preciso às vezes vender sua casa. Então um pai trabalhador, uma mãe da classe trabalhadora, assalariados médios, que trabalharam, que faz os assalariados médios, trabalham 30 anos para comprar uma casa. Eu lembro da minha mãe, 30 anos, agora comprei, eu fiz o que eu queria, né? Vou deixar uma casa para os filhos, entende? Então eles têm que vender a casa, porque tem que pagar o crédito e os financiamentos, porque as universidades são privadas e as públicas cobram tão caro quanto as privadas. Talvez valesse a pena também fazer uma nota sobre a Inglaterra. Nos primeiros 3 dias do levante inglês, né, a imprensa dizia os manifestantes. A partir do 3º dia virou os baderneiros. Os baderneiros. Ah, porque eles estão saqueando a iPad. Mas por que eles poderiam saquear? O que essa juventude desprovida de trabalho, de dignidade, o que eles querem? O que os nossos filhos, as classes médias têm, as classes proprietárias têm, e eles só veem na televisão. Então, mas eles não têm projeto. Essa é a outra que os governos dizem. Mas eles não têm projeto, pois evidente. O que a ordem faz nos últimos 40 anos, se não destruir as utopias dos movimentos sociais, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes? Há 40, então seria só por milagre de Deus. E aí é o terreno nebuloso da crença, mas cada um tem o direito de crer ou não crer como melhor lhe aprouver, tá certo? É só se fosse por projeto divino. A desconstrução do projeto foi uma obra, foi a grande vitória do sistema do capital. Eles destruíram projetos alternativos, há que reconstruir. Mas não tem partido, diz um marxista mais dogmático. Mas é claro, os partidos estão perdidos. Mas não tem sindicatos. Não, tem sim. Tem sim. Na Tunísia, a rebelião na Tunísia, quem canalizou as lutas e levou a derrota do ditador foi o movimento sindical. Tem sim. No Egito, o movimento sindical não passou lá. Em outros países, não tem. Também os sindicatos estão tão presos no governo, eles mordem recursos estatais, pulam de um. É FAT, é imposto sindical. É difícil mesmo você ter autonomia se o recurso vem do Estado. Mas tem lugares que o recurso não vem do Estado. Então, o que eu queria, talvez, e o Tariq Yari mostra, num artigo que ele publicou no London Review of Books, ele mostra, ninguém penalizou. E na última década, na Inglaterra, mais de 1000 pessoas morreram sob custódia da polícia inglesa, branquinha, brutona, que é mais bruta quando a cor da pele é diversa. Mais de 1000 pessoas morreram sob o suspeito da polícia. Vocês sabem que o levante em Tottenham, em Brixton, iniciou-se a partir de uma morte de um taxista negro que a população local gostava. A família foi lá pedir informação, foi tratada como um cão de cor negra. Se fosse peludinho, pelúcio e tal, talvez tivesse um cantinho ali que ele pudesse ficar. Não, empurrado. Isso não existe. Vale a pena ver uma entrevista de um negro na internet. Eu não sei se alguém viu aqui. Era um senhor, seus 60 anos. E a repórter provocando. O que o senhor acha dos baderneiros? Olha, eu tenho filhos negros. E quando eu chego em casa, a polícia toda noite para eles, faz para ver o que eles estão fazendo, pede documento, tira, abaixa a calça, põe, tira o bolso, tá certo? Eu tenho netos também. Depois que ele estava muito irritado, e a repórter é daquelas que não dá para dizer pensamento único, porque eu acho que uma repórter dessa não tem pensamento. É aquele nível de idiotia pré-pensar. Ela não tem o porteleológico, é o pré-porteleológico. Aí, num dado momento, ela pergunta para o senhor: mas o que o senhor acha desses baderneiros? Ele disse: um senhor negro, de macacão. Ele ainda tinha macacão. Ele disse: você não me agrida. A senhora quer saber o que está acontecendo? Isso se chama insurreição popular. A periferia está cansada de ser tratada como. Aí cortava. Ele não era um militante marxista do Socialist Work Party que estava falando, entende? Só que ele tem sensibilidade. A periferia. Será que a periferia inglesa não percebe